Salve Maria Santíssima. A atuação diabólica. A questão dos demônios. A doutrina teológica sobre os demônios. Ao estudar esta fonte de fenômenos aparentemente místicos, temos que nos contentarmos com sumeras indicações, sumárias. Não podemos desenrolar amplamente um tema que abarca quase toda a teologia dos anjos e que, de certa forma, vai em desencontro aos limites desta obra, Teologia da Perfeição Cristã, do livro, né? De forma brevíssima, vamos expor a doutrina da Igreja sobre os demônios e as principais conclusões a que têm chegado os teólogos a partir de vários dados revelados. Primeiro, é fé da Igreja que existem os demônios. A quantidade de demônios e de anjos já não se sabe ao certo. Se sabe que foram criados bons por Deus, porém, se tornaram mal pela sua própria culpa. Segundo ponto, os demônios exercem, por permissão de Deus, um maligno influxo sobre os homens, incitando-lhes ao mal, e às vezes invadindo e torturando os seus mesmos corpos. No meio dos assaltos e torturas dos demônios, a vontade humana sempre permanece livre. A razão é porque, como explica Santo Tomás, a vontade só pode ser imutada de duas maneiras: intrínseca ou extrinsecamente. Vejamos bem, só Deus pode mover intrinsecamente, já que o movimento voluntário não é outra coisa que a inclinação da vontade à coisa querida. E só aquele que foi dado essa inclinação, a natureza intelectual, pode imutar-lhe intrinsecamente, porque assim, como a inclinação natural procede do autor da natureza, assim a inclinação voluntária não vem senão de Deus, que é o autor da mesma vontade. Extrinsecamente, a vontade pode ser movida de duas maneiras: de forma eficaz, ou seja, atuando sobre o mesmo entendimento e fazendo-lhe aprender o objeto como um bem desejado. Esse é o sentido que Deus pode mover de forma eficaz a vontade, porque só Ele o pode penetrar de forma direta, intrinsecamente, no entendimento. A outra forma é ineficazmente, ou seja, o modo da simples persuasão. E este é o modo que corresponde aos anjos bons e maus, e aos demais seres criados que podem influir sobre nós. O demônio, pois, só pode mover a vontade de forma extrínseca, permundo saudentes, isto é, oferecendo aos sentidos externos e internos a espécie de coisas que incitam o mal, o excitando ao apetite sensitivo, para que tenha desordenadamente a esses bens sensíveis, jamais imutando intrinsecamente a mesma vontade. Ou seja, o demônio pode seduzir, pode colocar coisas de atração, ele pode instigar os sentidos, mas nunca tirar a liberdade humana, nunca obrigar alguém a pecar, de forma alguma, né? Os anjos bons e os demônios podem imutar intrinsecamente a imaginação e os demais sentidos internos e externos. A razão é porque esta imutação pode produzir, por um movimento local, as coisas exteriores dos nossos humores corporais.
e a natureza corporal, obedece ao anjo enquanto seu movimento local, como explica Santo Tomás de Aquino. Os demônios não podem fazer verdadeiros milagres, como como queira que está, porque isso excede as forças da natureza, criada ou criável, ou seja, nada que exceda as forças da natureza, bem além ele pode atrapalhar, porque o milagre ele excede as forças da natureza, e o demônio não pode fazer isso de forma própria. Porém, como a potência da natureza angélica, que conservam íntegra, dispõe, depois do pecado, né, excede com muitas forças a natureza humana. Podem os demônios fazer coisas prodigiosas, que excitam a admiração do homem, enquanto que sobreposam as forças e o conhecimento natural. O demônio pode, aliás, o demônio, pois, tem uma potência natural muito superior à do homem, e pode fazer com que coisas prodigiosas aconteçam, e podem fazer falsos milagres, trazendo a admiração dos homens, e para isso é preciso um verdadeiro discernimento para saber se uma ação é dos demônios ou de Deus, por conta dessas manipulações. No seu lugar, neste lugar, não vamos falar as principais regras do discernimento dos espíritos em cada caso. Porém, bom será que já desde agora adiantemos de forma sintética a visão de conjunto. Uma é que o demônio não pode fazer de nenhuma maneira, por exceder em absoluto sua força natural, e que não pode exceder sua capacidade e potência natural. E poderia até fazer isso se Deus permitisse que isso acontecesse, né? Ou seja, há coisas que não são próprias da natureza angélica, mas Deus, pela sua divina permissão, ele poderia permitir que os anjos atuassem como, de certa forma, entre aspas, né, intermediadores. O que o demônio não pode fazer? Ele não pode produzir um fenômeno sobrenatural de qualquer índole que seja. Seja da natureza criada ou criável, né? Ou seja, ele nem pode fazer algo muito além da natureza, algo sobrenatural, e nem pode criar algo do nada, porque é só Deus que pode fazer isso, criar algo do nada. Ele não pode criar uma substância, porque a isso supõe um poder infinito, e ele não pode transformar uma substância em outra, uma coisa na outra, ele não pode fazer isso. Transformar um gato num cachorro, transformar uma pessoa num objeto, não pode fazer isso. Por isso as criaturas não podem ser utilizadas por Deus, nem sequer como instrumento de criação. Ou seja, Deus não poderia usar nenhum anjo para criar as coisas, né? Deus, ele é a causa primeira de toda a criação, sem dúvida. Ele também, o demônio não pode ressuscitar verdadeiramente o morto, o demônio não pode fazer isso. Ele unicamente poderia simular uma ressurreição. Por exemplo, ele poderia fingir que aquela pessoa estava morta, ele fazer alguma coisa para mostrar que aquela pessoa estava em estado de morte aparente, para produzir a ilusão de uma maravilhosa ressurreição. Isso ele pode, enganar, né? Ele não pode curar instantaneamente feridas e chagas profundas. Porque sempre o anjo vai precisar de tempo para fazer algo do tipo. Ele não pode fazer algo de forma instantânea, imediata. Curas prodigiosas, né, de forma tipo uma ferida muito grande e ele fechado de uma hora para outra, né? Ele pode fazer isso, mas levando muito tempo, né? Também outra coisa, né? As transações verdadeiramente instantâneas supõem uma alteração
das leis da natureza, que unicamente pode realizá-las seu autor. Ou seja, o demônio não pode mudar as leis da natureza. O demônio, como espírito puro, pode transladar-se de um lugar a outro, ou passar pelo meio de um local, porém não pode transladar um corpo, sem que este tenha que recorrer todo o espaço para separar o ponto de partida do ponto de chegada. E isto não pode fazer instantaneamente, por mais rápido que suponhamos esse movimento. Ou seja, o demônio não pode teletransportar alguém para algum canto, não pode fazer alguém estar, por exemplo, na China, depois essa pessoa vai estar no Brasil. Ele não pode fazer isso, né? Outra coisa, as leis atuais não permitem de modo algum a compenetração de corpos sólidos. O demônio, espírito puro, pode sem dúvida atravessar a seu arbítrio as substâncias materiais, porém conferir a um corpo o privilégio de compenetrar-se com outros, atravessando uma parede, supõe uma virtude transcendente que Deus se reserva para si. Ou seja, essa questão de atravessar paredes, atravessar locais de ferro, o demônio não pode fazer com que alguém faça isso, né? Não pode. A profecia, estritamente dita, o demônio não pode fazer. Ele pode deduzir as coisas, né? Pode inspirar inspirar de certa forma uma falsa profecia. Ele vai tentar fazer com que aquela profecia pareça verdadeira, mas ele não pode saber o futuro de forma concreta. Ou também o conhecimento dos pensamentos, como eu já falei, das coisas futuras, escapa o controle de Satanás. Só pode valer-se de conjecturas, por exemplo, deduzir probabilidade, né, como nós fazemos também. Só que ele de forma muito mais apurada e perfeita. Porém, tenha-se presente que para a extraordinária potência intelectual da natureza angélica, as conjecturas são muito mais fáceis que para um psicólogo mais eminente. O demônio também não pode produzir em nós fenômenos de ordem puramente intelectual e volitiva. Ele não pode penetrar no santuário da nossa alma, no local mais profundo, também não. Então aqui é um pouco do resumo do que o demônio não pode fazer, né? De forma alguma.